Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, a prosa Espectro do Belo no Fedro de Platão, parte 1. Como criar o mais belo artefato verbal no formato escrito e que valor dar a ele? Essas parecem ser duas questões centrais no diálogo Fedro de Platão. Ele as levanta enquanto as põe em prática de um modo sorrateiro e sedutor num ilusionismo desconcertante poucas vezes visto. O grande filósofo nunca apareceu tão à vontade no papel de grande escritor como aqui, e ignorar esse aspecto fundamental jamais trouxe tantos prejuízos como traz no Fedro para a compreensão da esfinge platônica. Platão, claro, é um filósofo, um pensador. É assim que ele tem sido encarado há mais de 2000 anos. Mas Platão é também um exímio prosador, uma qualidade que todos que se debruçam sobre a sua filosofia reconhecem sem pestanejar, ainda que lhe deem no final um papel secundário. Só que Platão não é apenas um grande pensador que calha de ser um habilidoso escritor, tal como Claude Lévi-Strauss em francês, Sigmund Freud em alemão ou Sérgio Buarque de Holanda em português. Platão é ainda um grande ficcionista, e esse terceiro dado é meio que sistematicamente ignorado pelos que interagem com a sua obra. Platão não escrevia tratados onde expunha diretamente, numa prosa burilada e variada, a sua doutrina. Ele imaginava cenas com personagens reais e inventados, a debater temas variados, por meio dos quais uma filosofia difusa e móvel ia sendo descortinada sem ponto de partida nem de chegada. Nessas cenas, o personagem central é Sócrates e Platão nunca aparece. Efeitos de caracterização, atenção ao cenário, uso de metáforas e analogias, jogos de palavras, reapropriação da tradição, emprego do humor, essas e outras ferramentas que podemos encontrar em qualquer bom ficcionista, são as ferramentas empregadas também por Platão à medida que constrói um pensamento filosófico denso e desafiador. Ignorá-las pode representar um erro grave de leitura, porque significa mutilar uma obra no que ela tem de essencial. Significa dar a entender que há um conteúdo que pode ser extraído sem que a forma seja levada em conta, a despeito do fato patente de Platão ter despendido um esforço gigantesco para atrelar esse conteúdo a uma forma. Expressão e substância são irmãs siamesas em Platão, uma não sobrevive sem a outra. Pois é essa espécie de mutilação que tem atingido também o Fedro de um jeito grave, porque, como eu disse, o Fedro é um diálogo que fala abertamente sobre a construção de um texto. Esse problema de se ler Platão sem levar em conta todo o seu investimento literário, focando só no conteúdo filosófico, fica bem ilustrado no Fedro pela atenção maior dada ao segundo discurso que Sócrates profere nessa obra. Para quem não conhece o Fedro ou não se lembra da sua estrutura, ela é assim. Primeiro, Fedro, o interlocutor de Sócrates, lê um discurso do orador Lísias sobre Eros, o amor. Sócrates, em seguida, tenta fazer ele próprio um discurso na mesma linha, mas no meio do caminho se arrepende e elabora um segundo discurso, em sentido contrário, o mais longo e famoso dos três que aparecem na primeira parte. Na segunda parte do Fedro, os discursos longos são abandonados e os dois passam ao formato dialogado ligeiro para analisar qualidades e defeitos dos discursos proferidos, o que é a boa e a má retórica e ainda sua relação com a filosofia e a escrita. Essas duas partes bem distintas sempre intrigaram os estudiosos. Do que afinal o Fedro está falando, do amor ou da retórica? Platão está fundido num só diálogo os temas do banquete, Eros, e do Gorgias, retórica. Seja como for, a despeito desse problema da unidade, o Fedro é estudado em função daquele segundo discurso de Sócrates que eu mencionei, por sua conexão com o idealismo platônico. Nesse discurso, Sócrates aborda a natureza da alma, explora sua divisão em três partes e deixa entrever sua teoria das ideias. Pegando esses elementos e mais alguns outros da segunda parte sobre a dialética, já se torna possível juntar esse diálogo a outros em que a doutrina de Platão está bem exposta, como a República e o Sofista. Esse seria o suco do Fedro, o resto é bagaço. Mas e se a boa parte da substância estiver no bagaço? Mais ainda, e se o Fedro for de todos os diálogos o que fala da inseparabilidade entre suco e bagaço? E se seu tema for essa unidade entre forma e conteúdo? E se essa atenção dada ao segundo discurso de Sócrates ilustrar o que o Fedro quer condenar? Sim, o Fedro fala contra o sequestro da atenção devida ao conjunto e suas partes.
contra o sequestro da atenção devida à beleza da ordenação, aos volteios sutis que todo grande texto exige que sejam levados em conta. É o tipo de sequestro de que Platão tem sido vítima, ironicamente, na recepção a seus escritos. O Fedro, em outras palavras, fala contra a leitura que vê apenas doutrina em quem foi muito além da doutrina enquanto escritor único, equiparável aos maiores ficcionistas de todos os tempos. Platão, com seus diálogos, compôs organismos vivos e pulsantes, com uma pletora de vozes a se manifestarem numa multiformidade de registros. Sua prosa é monumental e assombrosa, do discurso de defesa de Sócrates na Apologia, passando pela paródia a uma oração fúnebre no Menexeno e pelo relato da criação do mundo feito por Timeu no diálogo de mesmo nome, até chegar à fala de Protágoras no Protágoras ou a de Diotima no Banquete. Para ficar só em alguns exemplos, a conclusão é uma só. Essas e outras são todas construções verbais de Platão, humilhantes demonstrações do que era capaz quando se tratava de recriar por escrito, ficcionalmente, realidades e vozes do seu tempo. Ainda não chegamos nem perto de ter a dimensão exata do que essa prosa representa e até onde ela alcançou se expandir. Incontáveis elementos do Fedro, nos quais só vou resvalar aqui, vêm comprovar essa competência literária ímpar. Não é apenas o fato de, já na primeira fala de Sócrates, nos depararmos com um sucinto de onde e para onde, dirigido a Fedro, assim, sem verbo, como se Platão tivesse querido concentrar nessa fórmula toda a ressonância filosófico-literária do diálogo que estamos prestes a acompanhar. É o fato ainda de, depois desse cartão de visitas, Platão investir, como em nenhum outro diálogo, no cenário onde a conversa se desenrola, e logo em seguida apresentar como discurso de Lísias, orador e escritor famoso da sua época, um discurso que ele mesmo, Platão, construiu imitando Lísias. Sobre a paisagem, ficamos sabendo, sem o recurso à voz narrativa, só pelo manejo da conversa direta, como todo bom dramaturgo é capaz de fazer, que os dois, Sócrates e Fedro, saíram para fora dos muros da cidade e é numa paisagem bucólica, junto a um rio e debaixo de uma árvore no verão, que vão jogar conversa fora. Quanto ao discurso de Lísias, é Sócrates quem percebe que Fedro o carrega debaixo do braço num folheto. Com ambos admitindo que são apaixonados por eloquência, Sócrates não aceita que partam sem Fedro antes ler o que traz consigo. É o que Fedro faz. O tema do discurso é Eros, como é também nos vários discursos do Banquete, outro diálogo onde Fedro está presente. Eros é o desejo ou o amor, mas não o amor em geral ou o nosso amor gay, hétero e bi. É antes a relação grega bem específica entre dois homens, um mais velho, apaixonado, e um mais novo, objeto da paixão. Essa relação homossexual era comum em Atenas, fazia parte do ambiente de isolamento entre os gêneros. Favorável, claro, ao clube dos machos retratado nos diálogos. O homem casado, em seu convívio com outros homens, podia se apaixonar por um jovem que ainda não chegara à idade de se casar. A relação deles era erótica e pedagógica, tinha sedução e instrução. Era passageira também. O jovem, depois de casar, iria atrás ele mesmo do seu amado, assumindo a nova posição. No discurso de Lísias, que Fedro lê para Sócrates no começo do diálogo, é dessa relação que se fala, com um eu masculino se dirigindo ao jovem por quem se interessa, mas disfarçando o interesse. Os planos se sobrepõem, persuasão, dissimulação e sedução, associadas a Eros, são também as mesmas associadas à retórica. Fedro é um admirador de Lísias e acha o discurso máximo, por um motivo principal. Quem fala tenta convencer o jovem a se envolver não com quem está apaixonado por ele, mas com quem não está. Ou seja, Lísias, aproveitando-se de um lugar comum que associava a paixão à loucura, Afrodite à insensatez, vai contra o olhar padrão, defendendo que nessa relação é melhor ter um não apaixonado do que um apaixonado. O fato de Lísias usar, aos olhos de Fedro, bons argumentos a favor dessa posição esdrúxula, comprovaria toda a sua capacidade retórica. Sócrates, depois de ouvi-lo, diz que ficou atordoado com o discurso e delirou junto com Fedro. O interlocutor logo detecta a ironia e a brincadeira típicas de Sócrates, que já começa com sua costumeira autodepreciação, dizendo-se uma nulidade, um ignorante, um leigo, sem deixar, no entanto, de apontar o lado retórico, negativamente falando, do discurso, meio repetitivo e exibicionista. Fedro desafia qualquer um a fazer melhor, e no final, num ambiente de tensão erótica permanente, Sócrates aceita, como filólogos, um amante da palavra, improvisar um discurso para concorrer com o de Lísias.
Só que indica que vai fazer isso cobrindo a cabeça por causa da vergonha que sente. É nesse tom farsesco e cômico que ele faz uma invocação às musas e começa o primeiro dos seus 2 discursos do Fedro. Em linhas gerais, o que Sócrates faz é defender a mesma ideia básica da condenação da loucura do amor. Por mais que seu discurso traga já elementos filosóficos ausentes no de Lísias, como, por exemplo, a preocupação com uma definição e uma melhor organização do pensamento. Apesar da brincadeira com o estado inspirado com que estaria falando, dos jogos de palavra e da afetação geral, no final o apaixonado continua a ser uma figura nociva e desagradável, que deve ser evitada, como um lobo posto ao lado de um cordeiro. Fedro, porém, reclama que Sócrates interrompeu o discurso no meio, deixando de falar dos benefícios de se ter ao lado o homem não apaixonado. Um movimento que só depois perceberemos foi calculado. Sócrates, de imediato, responde apenas que já começava a falar num tom épico, às portas do delírio, e ameaça partir. É aí então que o seu sinal divino, a voz interior conselheira, o detém cobrando que se retratasse. Seu erro, ele percebe, foi ter feito um discurso deinos, em grego, hábil. Terrivelmente hábil, retoricamente hábil, um discurso simplório, obtuso, no qual faltava com a verdade. Eros é divino e não pode ser visto como algo ruim. Os 2 discursos, feitos até então, podiam até enganar de uma gente qualquer e adquirir certa fama, mas estavam longe da verdade. Sócrates atribui seu primeiro discurso a Fedro e diz que o seguinte, o da retratação, será de Estesícoro, o autor de uma Palinódia, um poema onde revia a acusação de adultério feita contra Helena para se livrar da cegueira punitiva. O discurso seguinte é a Palinódia que Sócrates oferece a Eros, ao amor. Fedro, um fã confesso da retórica e das piruetas discursivas, se anima com a perspectiva de Sócrates, defender agora o contrário do que tinha dito, e assim mergulhamos no famoso segundo discurso de Sócrates, aquele que atrai a atenção maior no Fedro. Agora a loucura amorosa é vista como uma bênção, ao lado de outras loucuras divinas, como a produzida por Apolo na vidência e pelas musas na poesia. Sócrates tece um grande mito comparável a outros que encontramos em Platão, e reformula a visão tradicional, disseminada em Homero, dos binômios memória-conhecimento e corpo-alma. Aqui no Fedro, Sócrates não só diz que a alma é imortal e está sempre em movimento, mas ainda que vive um ciclo de reencarnações. Usando a célebre imagem da parelha alada, ele afirma que toda alma humana é como um cocheiro a controlar 2 cavalos de índoles contrárias, o que dificulta nossas escolhas. Após ter tido contato no espaço supraceleste com as formas essenciais, a alma sofreu uma queda, perdendo as asas e ficando presa ao corpo. Sócrates vai argumentar que o sentimento da paixão é um impulso provocado pelo contato com a beleza física dos jovens em direção ao belo original antes divisado em diferentes graus por cada alma no seu voo. A alma filosófica é aquela que vai controlar bem seus cavalos e não buscar a consumação sexual com o rapaz desejado, mas recriar asas e se encaminhar para a rememoração daquela experiência anterior e superior. Visto dessa maneira, estar apaixonado é ótimo, porque o eros divino vira um motor do conhecimento real, e não do sexo carnal. O amor sexual vira convívio filosófico erotizado. Fedro fica admirado com essa prosa sublime e sedutora, e confessa que perto dela a de Lísias é rasteira. Chegamos a pouco mais da metade do diálogo, e vimos 2 apaixonados por discursos se esbaldando com eles, e com ótimos insights, aliás, sobre a arte de amar, dignos de um Ovídio. O mestre em retórica Lísias foi bem representado por Fedro, que leu o aparentemente insuperável discurso sobre os benefícios da ausência da paixão numa relação amorosa. O risonho Sócrates se mostrou reticente, mas montou o seu costumeiro teatro e acabou fazendo uma defesa na mesma linha, todo envergonhado. Só que depois se retratou e veio com uma fala magnífica e arrebatadora, que dizia o contrário dos discursos anteriores. Será que Sócrates continuava com seu teatro? Será que seu primeiro discurso era só um exemplo da chamada erística, a vertente discursiva marcada pela disputa de quem fala melhor sobre o mesmo tópico? Será que seu segundo discurso era exemplo de outra vertente, a antilogia, onde o exercício consiste em falar o contrário do que tinha sido dito para mostrar que dá para se posicionar contra e a favor de um mesmo tópico? Por que eleger Eros como tema desses 3 discursos? Por que Sócrates e Fedro não falam mais dele na segunda metade? Qual é, afinal, o tema que unifica essa obra aparentemente confusa e como ele pode ilustrar o alcance da arte platônica? É disso que eu vou falar na semana que vem. Por enquanto, eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.